E hoje a aula será de porcentagem. Você sabe o que é porcentagem? Porcentagem é uma razão entre duas grandezas. Pode ser representada por este símbolo, uma barrinha inclinada e esses dois zerinhos, um em cima e outro embaixo. Então, por exemplo, se quisermos representar 25%, escreveremos 25 e o símbolo de porcentagem, 25%. Porcentagem também pode ser representada no formato de fração. Olha só, quando a gente diz 25%, nós estamos, na verdade, falando a fração 25 por 100, 25 centésimos, 25 sobre 100. Se a porcentagem pode ser representada no formato de fração e toda fração é uma divisão entre o numerador e o denominador, então a porcentagem também pode ser representada na forma decimal. 25% é o mesmo que 0,25, é o mesmo que 25 centésimos. Da onde veio esse 25 centésimos? Da onde veio esse 0,25? Veio da divisão de 25 dividido por 100. Vamos então representar as porcentagens no formato fracionário. Letra A, 84%. Como faremos? Bastará escrever o número que está aparecendo, 84, e colocá-lo sobre 100. 26%. Bastará escrevermos um número que está aparecendo e colocá-lo sobre 100. 26 sobre 100. Sempre será sobre 100. Então, 47%, 47 sobre 100. 67%, 67 sobre 100. Vamos agora para o formato decimal. 4%. Como você pode fazer aqui? Bem, existem duas maneiras. Você pode simplesmente pensar: 4% é o mesmo que 4 sobre 100. E 4 sobre 100 é o mesmo que 4 dividido por 100. Então, todas as letras que nós temos aqui, nós podemos simplesmente pegar o número, dividir por 100 e ver qual será a sua forma decimal. Porém, existe um truque para aplicarmos onde não precisamos ter que fazer a divisão. Qual será esse truque? Nós escrevemos o número que está aparecendo, ou seja, na letra A, o número que aparece é o número 4. E daí teremos que lembrar que atrás desse 4 nós podemos colocar a vírgula sem mudar, na verdade, o valor dele. Por exemplo, se você tirar 4 numa prova de matemática, esse 4 pode vir simplesmente na sua prova 4. Ou a professora pode colocar lá a nota 4,0. 4 e 4,0 correspondem ao 4. Então, se nós lembrarmos que atrás do 4 tem uma vírgula, nós podemos simplesmente aprender agora que essa vírgula irá caminhar 2 casas para a esquerda. E aí você pode estar perguntando: 2 casas para a esquerda, professora? Por que 2 casas para a esquerda? Porque nós estamos dividindo por 100. Se tivéssemos dividido por 10, o 10 tem um algarismo 0, então caminharia 1 casa para a esquerda. O 100 tem 2 algarismos 0, caminha 2 casas para a esquerda. Se fosse dividido por 1000, 1000 tem 3 algarismos zeros, caminha 3 casas para a esquerda, e assim por diante. Então, aquela vírgula, como está sendo dividido por 100, irá caminhar 2 casas para a esquerda. 1, 2. Ops, aconteceu de termos aqui um espaço sem algarismos, vazio. Quando acontecer isso, preencheremos por 0. Traz a vírgula. Novamente, ficamos com espaço vazio sem algarismos, preenchemos pelo 0. Agora, o 12%. Como faremos? Escrevemos o número, que é 12. Lembramos que atrás desse número temos a vírgula. Caminhamos essa vírgula 2 casas para a esquerda. Trazemos a vírgula, casa em branco, preenchemos por 0. Temos aqui, então, o número 4,4. Este número já tem vírgula, então não temos que colocar uma outra vírgula nesse mesmo número.
essa que está aparecendo ali, nós caminharemos 2 casas para a esquerda. Novamente apareceu casas em branco, preenchemos com 0, trazemos a vírgula e colocamos o 0 na frente também para preencher a casa que estava sem algarismo. O número 352. Colocamos o número, lembramos que podemos colocar a vírgula, trazemos essa vírgula 2 casas para a esquerda, vem e ficamos com o número 3,52. Aqui não precisamos preencher nenhuma casa por 0 e conseguimos fazer a transformação decimal. Agora vamos calcular a porcentagem de um valor. Temos aqui 20% de 200. Nós vimos anteriormente que esse 20% pode ser representado na sua forma decimal ou na sua forma fracionária. Então, existem 2 formas de calcularmos 20% de 200. 20% é o mesmo que 0,20 no seu formato decimal. De 200. Esta preposição de nós substituiremos pelo sinal de vezes. Então, 20% de 200 é o mesmo que 0,20 vezes 200. E 0,20 vezes 200 é o mesmo que 40. Mas se quiséssemos fazer isso no seu formato fracionário, como poderíamos fazer? Bom, o 20% é o mesmo que 20 sobre 100. E aí temos que lembrar que aqui temos uma multiplicação de frações. Se temos uma multiplicação de frações, temos que lembrar que o 200 é o mesmo que 200 sobre 1. Porque na multiplicação de frações, multiplicamos numerador por numerador e denominador por denominador. Então, 20 vezes 200 é o mesmo que 4.000. E 100 vezes 1 é o mesmo que 100. Após isso, podemos lembrar que podemos cortar, podemos simplificar uma mesma quantidade de zeros em cima e zeros embaixo. Como 100 tem 2 zeros e 4.000 tem 3 zeros, podemos cortar os 2 do 100 com 2 de 4.000. Ficamos, então, com a resposta 40 sobre 1, que é o mesmo que 40. 8% de 50. Este 8%, na sua forma decimal, é o mesmo que 0,08 de 50 vezes 50. E 0,08 vezes 50 é o mesmo que 4. Podemos fazer isso na sua forma fracionária? Podemos. O 8% representamos como 8 sobre 100 de 50 vezes 50, que é o mesmo que 50 sobre 1. 8 vezes 50 é o mesmo que 400 sobre 100, porque 100 vezes 1 dá 100. Quantidade de zeros em cima, quantidade de zeros embaixo, podemos cortar a mesma quantidade. Ficamos, então, com o número 4 sobre 1, que é o mesmo que 4. Mesmo valor que havíamos conseguido no seu formato decimal. 12,4% de 150. 12,4% é o mesmo que 12,4 dividido por 100. E isso é o mesmo que 0,124 de 150 vezes 150. E 0,124 vezes 150 é o mesmo que 18,6. No seu formato fracionário, como seria? Teríamos 12,4 sobre 100 de 150 vezes 150. Multiplicamos os numeradores pelos numeradores e os denominadores pelos denominadores. 12,4 vezes 150 é o mesmo que 1.860. E 100 vezes 1 é o mesmo que 100. Zeros em cima e zeros embaixo. Eu posso cortar um zero do numerador com um zero do denominador. Ficamos com o número 186 sobre 10. E 186 dividido por 10 é o mesmo que 18,6. Número 4. O bairro de Jordanópolis, localizado na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo, tem aproximadamente 16.500 habitantes.
Sabemos que 35% são homens com mais de 40 anos. Qual a quantidade que representa esses homens? Muito bem, o que temos que fazer aqui? Calcular a quantidade de homens com mais de 40 anos. Só que essa quantidade corresponde a 35%. Então, calcularemos 35% de 16.500. Podemos fazer isso na forma fracionária ou na forma decimal. Na forma fracionária, temos que 35% é o mesmo que 35 por 100, 35 sobre 100, de 16.500. Então, vezes 16.500. Lembraremos que esse 16.500 é o mesmo que 16.500 sobre 1. 35 vezes 16.500 é 577.500 sobre 100 vezes 1 é 100. Quantidade de zeros em cima e quantidade de zeros embaixo, podemos cortar a mesma quantidade. Ficamos então com o número 5.775. E se fosse na sua forma decimal? Faríamos 35% é o mesmo que 0,35 de 16.500. Então, vezes 16.500 e 0,35 vezes 16.500 é o mesmo que 5.775. E vamos então para o último exercício. Numa turma formada por 40 alunos, temos 55% de meninas. Quantos meninos e quantas meninas há nessa turma? Muito bem, temos que calcular o quê? 55% de 40 alunos para descobrir a quantidade de meninas. 55% de 40, se for na sua forma fracionária, teremos 55 sobre 100 vezes 40. Este 40 nós lembraremos que é o mesmo que 40 sobre 1. 55 vezes 40 é o mesmo que 2.200 e 100 vezes 1 é o mesmo que 100. Mesma quantidade de zeros em cima e zeros embaixo, podemos cortar. Ficamos então com 22 sobre 1 e 22 sobre 1 é o mesmo que 22. E se fosse na sua forma decimal, esse 55% poderíamos fazer como 0,55 vezes 40. E 0,55 vezes 40 é o mesmo que 22. Este 22 é o quê? Este 22 é a quantidade de meninas na turma. E agora, como faremos para calcular a quantidade de meninos? Se na turma há 40 alunos e 22 são meninas, podemos fazer que 40 menos 22 é o mesmo que 18, ou seja, há na turma 18 meninos. É a única forma de descobrirmos a quantidade de meninos? Não, não. Poderíamos pensar assim: se 55% mostra a quantidade de meninas, 45% mostraria a quantidade de meninos. Por que 45%? Porque 55% mais 45% dá um total de 100%. Então, se fizéssemos 45% de 40, também conseguiríamos o número 18. Mas não há necessidade de fazermos aqui uma conta de porcentagem, se nós podemos simplesmente fazer uma conta de subtração. Essa, então, foi a nossa primeira aula, no total de 4 aulas de porcentagem. Espero que você tenha entendido e, se quiser continuar, basta ir para a segunda aula de porcentagem. Beijos!